Tem hora que a gente fica em casa e dá uma vontade de comer docinho, né? É um bom momento para criar um novo hábito, fazer um doce sem açúcar e, como sempre, uma receita que a gente aproveita até o que a gente jogaria no lixo. Vamos para a cozinha de fazer um doce que rende bastante e que dá para deixar dias na geladeira? Eu quero fazer hoje uma receita de mousse. Na verdade, não é bem uma mousse, eu vou contar a história. Primeiro vamos falar de mousse mesmo. O que é uma mousse? Uma mousse, vamos dar um exemplo de chocolate. 50% dela é chocolate e os outros 50% é ovo e creme de leite. Isso quer dizer o seguinte, que uma mousse clássica tem 50% do gosto de um ingrediente, 50% gosto de creme de leite e ovo. Não é ruim, senão não era um clássico. Mas a gente sempre pode fazer melhor. Vou tentar ensinar hoje uma mousse muito fácil de fazer, mas já é para quem pode fazer um investimento um pouquinho melhor, porque realmente curte, porque tá a fim de viver a cozinha. Essa receita é um exemplo de várias maneiras que você pode usar. O equipamento que você precisa comprar é isso daqui, ó. É um sifão de chantilly. Vamos pensar primeiro o que é um chantilly. O cara que criou essa receita chama Fernand Adrià, um grande chefe. Um dia ele olhou e falou, por que você botava creme de leite líquido, botava um gás aqui dentro, chacoalha, vira de ponta cabeça, aperta e aquela pressão, aquele gás que fica aqui dentro, fazia alguma coisa que era líquida virar sólida. Ele foi entender o princípio de emulsão e começou a pensar como seria possível fazer um mousse com 100% de sabor de um único ingrediente. Ele encontrou uma saída e revolucionou a cozinha fazendo isso. Água, gelatina, chocolate, e ele tinha 95% de sabor de chocolate e os outros 5%, que era a gelatina e a água, cumpriam a função de dissolver um pouquinho o sabor, mas nada que comprometesse. O que eu quero mostrar para vocês hoje é uma receita muito simples. Eu vou usar uma manga, vou fazer uma espuma de manga, 100% manga, não tem nenhum outro ingrediente, mas dá para fazer com muito, dá para fazer com papaya, dá para fazer com outras tantas frutas, dá para fazer com tantos outros ingredientes. Muitas vezes você vai ter que sim somar gelatina, mas hoje nós vamos focar nessa só um ingrediente, espuma de manga. Para acompanhar a espuma de manga, eu vou fazer uma calda diet para diabéticos, eu acho uma grande saída. Vou servir com um sorvete de fruta, você pode escolher a fruta que você quiser, bem simples, bem objetivo. Quais são as facas fundamentais para um cozinheiro? Tudo muito simples, não precisa ser uma faca cara. 3 formatos básicos para todo cozinheiro tem que ter. Uma faca pequena, que a gente chama faca de ofício. Essa que eu vou descascar é uma faca para momentos mais delicados e muitas vezes quando eu vou desossar alguma coisa eu também posso usar uma faquinha pequena. Uma faca de ofício, uma faca chefe que a gente chama, que é essa faca multiuso. Essa aqui é a faca que a gente usa 90% do tempo na cozinha, adoro ela. E tem uma faca aqui que é uma filetadeira, uma slicer. Essa daqui a gente usa bastante quando, por exemplo, para filetar um peixe, para cortar um bife. As facas de um sushi man, por exemplo, são facas longas. Você nunca vai ver um sushi man fazendo isso aqui, ele vai sempre usar todo o movimento. Quando eu for filetear e usar uma faca de filé, eu vou sempre fazer movimentos longos, tentando usar toda a extensão da lâmina. 3 facas bastam, ok? Vamos começar descascando uma manga. Eu escolhi uma manga Palmer, obviamente pelo fato dela ter pouco fiapo. Vou levar a manga na tábua, vou tirar as 2 extremidades. E por uma questão de segurança, eu vou apoiar a manga na tábua e eu vou tirar bem fininha a casca da manga. Criar um novo hábito é, sobretudo, olhar os métodos ou as sobras da sua cozinha. Você pode ser super criativo usando coisas simples. Eu gosto de dizer que criatividade não é fazer o que ninguém faz. Criatividade é fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém espera. Eu vou separar as cascas da manga, eu não vou jogar fora. No próximo vídeo eu vou fazer uma receita super rápida, um emprego da casca da manga super versátil. Acompanhe a gente nas redes da Mastercard. Manga descascada, eu vou tirar os filés das mangas, os pedaços da manga. Não precisa ser perfeito por uma coisa muito simples. Eu vou fazer um purê de manga. Eles não precisam estar bonitos, é mais importante aproveitar o máximo ingrediente. Quem torce para ficar com o caroço da manga para chupar, dançou agora, porque eu não vou deixar nada aqui. As possibilidades são infinitas. Eu não conheço como usar um caroço de manga, mas aceito dica.
Vou pegar meus pedaços de manga e vou colocar no liquidificador. Vou aproveitar 100% da manga. Não vou colocar açúcar, não vou colocar água, não vou colocar nada. Eu vou pegar uma peneira, um bowl, vou colocar um pouquinho do meu purê. Lembrando, isso daqui eu usei 2 mangas, dá facilmente 10 porções aqui. Essa aqui é uma manga que não tem fiapo, ou tem muito pouco fiapo, então não é a coisa mais importante esse passo aqui, mas se você for usar uma manga espada, um outro tipo de manga que tenha bastante fiapo, vale a pena tomar esse cuidado sim. Essa daqui é uma sobremesa incrível, apesar de ter um investimento num equipamento. Acho que para quem gosta, para quem quer se aprofundar, vale a pena sim. Mais legal que isso, eu vou deixar isso aqui dias na geladeira. 4, 5 dias sem o menor problema, ele fica super estável. Lembrando de novo, 0 açúcar. E eu queria deixar uma dica para quem curte ler. Conhece um livro que chama Sugar Blues? Conta um pouquinho desse ingrediente fascinante, que é o açúcar delicioso, carinhoso, mas o como ele em exagero ou de forma desmedida pode ser nocivo à nossa saúde. Se você gosta de alimentação mais voltada para o lado saudável, vale muito a pena. E agora eu vou pegar um pão duro. Não entendeu? Pão duro com manga? Não. Um pão duro. Essa aqui é uma espátula de borracha de silicone e por ela limpar muito bem a superfície que a gente vai trabalhar, a gente apelidou ela de pão duro. Não é um pão duro, é o pão duro. Vou aqui com cuidado colocar meu purê de manga dentro do meu sifão. Vou fechar e vou colocar 2 cargas de gás. Botei a primeira carga e vou colocar a segunda carga. Vou agitar bem e vou colocar na geladeira por uns 40 minutos. É o tempo para as reações acontecerem melhor aqui e ficar um pouquinho mais estável, ok? E mais geladinho, mais gostoso também. E nesse meio tempo eu vou fazer uma calda. E não vou fazer uma calda de açúcar, eu vou fazer uma calda de frutose. Não sabe o que é frutose? É um tipo de açúcar que se extrai do milho. A grande vantagem é que diabéticos podem comer quantidades reduzidas, também não pode exagerar. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui 200 gramas de frutose, vou colocar numa panela. E agora eu tenho que somar 25 ml de água. Vou colocar na minha panela com a frutose, vou mexer fora do fogo, homogeneizar bem. E daqui eu já posso ir para o fogo. E enquanto eu aqueço a panela, eu vou pegar um ralador comum na parte mais grossa. Vou pegar um gengibre com casca e tudo, mas eu já lavei muito bem esse gengibre. E vou ralar um pouco de gengibre grosso, porque na verdade eu não vou colocar o gengibre naquela calda, eu vou botar o suco do gengibre naquela calda. Vou em cima da panela com cuidado para não cair nenhum pedacinho de gengibre lá e vou espremer. Isso aqui é uma boa quantidade, que não vai ficar tão fraco de gengibre não, vai ficar até fortinho de gengibre. Não vou jogar meu gengibre fora, eu vou salvar para outras preparações. Vou esperar formar o ponto de caramelo, enquanto o fogo vai fazendo o trabalho dele. Vai começar a tomar cor, eu vou vir de tempo em tempo mexendo aqui, vigiando bem, cuidando bem, para não perder o ponto, não deixar amargar. Enquanto isso, vou limpar minha tábua e vou separar mais 35 ml de água. Meu caramelo pegou a cor, agora sim ele tem a cor perfeita. Para checar se o ponto está perfeito, eu vou jogar uma pontinha de colher dentro de um copinho de água. E aí ele faz uma bolinha lá no fundo. Já está em ponto de bala. Ele está quente, então ele está mais líquido, mas quando ele esfriar ele vai endurecer. Para evitar isso daqui, por isso que às vezes na confeitaria a gente precisa ser tão preciso, eu vou colocar então 35 ml de água e vou mexer bem. Vou voltar para o fogo, vou mexer por mais uns 2 ou 3 minutos. Minha calda está no ponto, eu vou pegar um desses vidrinhos de alguma coisa que a gente comprou e vou colocar a calda dentro dele. Com muito cuidado, porque se eu pegar aqui por baixo, vai queimar a mão. Então eu não vou pegar por aqui, eu vou pegar por aqui. Tampa. Vou reservar em temperatura ambiente e não vou colocar na geladeira, ok? Não se coloca coisas quentes dentro da geladeira. Reserva, deixa aqui do lado. Bom, agora é hora de finalizar a receita. Vamos fazer o empratamento ou o encopamento, porque você na verdade num copo. Tudo muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma bola de sorvete. Eu não tenho bolhador de sorvete em casa, como é que eu faço? Faz com uma colher.
Às vezes a gente posta a foto de uma quenelle de sorvete, assim, um formatinho lindo, e as pessoas perguntam, como é que faz? Com colher. Eu vou enterrar a colher, vou empurrar para frente e vou girar a colher no eixo dela, ó. Ó, dá uma olhada aí, tiro. Vou fazer assim, ó, na mão, ela vai esquentar um pouquinho a colher, vai derreter o sorvete, fica um pouquinho mais fácil de sair da colher. Olha lá como é que fica. Eu vou fazer 4 porções, porque aqui em casa hoje nós estamos em 4 pessoas, eu, Márcia e as 2 crianças que não são mais crianças, Tomás e Joana. Calda geladinha também, olha a consistência que ela fica. Eu vou pegar um pouquinho dessa calda e vou colocar em cima de cada quenelle de sorvete. Calda colocada, chegou a hora de terminar a nossa receita assim, ó. Vou virar o sifão de ponta cabeça, vou ser bem cuidadoso na hora de colocar. A receita está pronta, você pode guardar ela no freezer por uns 15, 20 minutos, não mais que isso, porque senão a nossa espuma começa a cair e fica gelada demais. Quanto antes você servir, sempre melhor, tá tudo geladinho, dá para ver todos os ingredientes, a calda de um lado, o sorvete do outro, a nossa mousse. Eu vou sempre falar para todo mundo enfiar a colher lá no fundo e pegar os 3, mas agora eu vou só mostrar para vocês uma coisa. Olha a textura da mousse. 100% manga, não tem açúcar e ela tem uma textura na boca que é incrível. 100% manga, desaparece na boca. Super fácil, se você curte fazer sobremesa, gosta de cozinhar, não tem medo, compre um sifão. É um pequeno investimento sim, tem de várias marcas e vários preços. Dá uma checada no melhor preço, lógico. Dá para fazer doce, dá para fazer salgada, dá para fazer quente, dá para fazer frio. Com manga funciona sem açúcar e sem gelatina. Para alguns outros ingredientes, talvez você tenha que somar açúcar, sal, outro ingrediente ou até mesmo gelatina. Mas simples, fácil e gostoso. Fruta, melhor sobremesa do mundo.